Oi, eu sou o Daniel, sou terapeuta de marca e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre como eu entendo autoconhecimento de marca e como eu aplico autoconhecimento de marca e busco autoconhecimento de marca na minha própria marca pessoal. Nos últimos 5 anos eu pude trabalhar com mais de 50 fundadores, ajudando eles a desenvolver marcas institucionais e marcas pessoais também. E hoje eu foco exclusivamente em ajudar consultores, mentores, educadores, pessoas que manipulam, trabalham com conhecimento, a entenderem qual é a sua marca e a comunicarem ela e se diferenciarem no mercado. Bom, a gente está vivendo um momento muito único na história da sociedade por conta da IA. E um dos efeitos que a IA tem no mundo é que o valor da informação cai a zero. O que isso significa? Antes, informação estava meio que escondida em alguns lugares, né? Estava dentro de livros, estavam escondidos dentro de programas pagos, programas caros. Por muito tempo, se a gente for olhar na história da humanidade, a informação estava contida em bibliotecas que eram da igreja e ninguém podia ter acesso. E hoje a IA, ela meio que democratizou o acesso à informação. Você vai lá, você pergunta qualquer coisa para o chat e o chat tem a resposta. E isso significa que informação que antes era muito valiosa porque era escassa, hoje não é mais escassa e o seu valor praticamente cai a zero. E quando o valor da informação cai a zero, o que é que passa a ter valor? O meio no qual a informação está sendo transmitida. Ou seja, eu não vou mais escolher aprender com o Daniel, porque o Daniel é a única pessoa que tem esse conhecimento. Eu vou escolher aprender com o Daniel porque eu me conecto com a visão de mundo dele, eu me conecto com o perfil de pessoa dele, eu gosto da forma que ele se comunica e eu escolho, portanto, aprender com o Daniel, ao invés de ir no ChatGPT e pegar ali algumas dicas do que eu tenho que fazer. Então, construir marca pessoal, em especial, se torna cada vez mais importante. É o ponto principal de diferenciação que a gente tem no mercado. E realmente, assim, as pessoas vão tomar a decisão de trabalhar com a gente ou não, muito em especial por conta do nosso perfil, né? Eu não tô falando perfil de rede social, mas tipo o nosso perfil de pessoa e profissional como um todo. E tem muito ruído sobre isso na internet. Tem muita gente falando sobre marca pessoal do ponto de vista de marketing. E aí, tem vários hacks, tem fórmulas, tem um milhão de formas diferentes de fazer isso. Cara, isso pra gente é um pouco arriscado, né? Pra gente, que eu digo nós que estamos nessa jornada de construção de marca, porque a chance da gente ficar confuso no que a gente deve estar fazendo e a chance da gente ficar o tempo inteiro correndo atrás de alguma coisinha nova que apareceu é muito grande. E é aí que entra o lance do autoconhecimento de marca. Ao invés da gente ficar olhando para fora, o que eu proponho é que a gente tenha que olhar para dentro, em especial no começo. Todas as artimanhas de marketing, elas são importantes a partir de um certo momento, que é o momento em que a gente tem uma mensagem bacana, gostosa, bem consolidada, que a gente está feliz, que conecta, e que aí a gente está pronto a comunicar e aí a gente pode escalar isso. Mas antes da gente chegar nesse ponto, que demora para chegar, se é que a gente chega, né? Talvez a gente fique nessa jornada para sempre, vai saber. Mas no começo em especial, é importante a gente muito mais se conectar com o que a gente tem dentro da gente, com toda a nossa experiência e o nosso conhecimento, e buscar se relacionar com isso de uma forma pura e próxima, sem nenhum tipo de máscara, sem nenhum tipo de véu, ou seja, só nós, nosso público, né, de repente, e o nosso conhecimento e a gente se aproximando e entendendo o que aquilo significa pra gente. O começo, cara, é só isso. Quanto mais a gente conseguir se aproximar de qual é a nossa visão, mais forte a nossa marca vai ficando e com o tempo a gente vai aprendendo melhores ferramentas para comunicar isso, né? Mas a gente tem que partir desse lugar. Em especial se a gente trabalha com conhecimento, acho que isso se torna muito mais crítico. Porque, cara, a pessoa que trabalha com conhecimento, consultor, mentor, educador, basicamente o nosso objetivo geral de negócio precisa ser criar um universo filosófico e metodológico que ajuda o nosso público a entender o que precisa ser feito a partir da nossa ótica, né? Eu gosto bastante de pensar no Disney em relação a isso, porque o Disney, basicamente, o que ele fez foi criar um universo que está em volta ali dos filmes, né, muito em especial, mas é um universo de um monte de produtos diferentes.
tem os parques, né, da Disney, tem os filmes, você tem merchandising, você tem, cara, enfim, inúmeras coisas, tudo em volta de um universo. E é isso que a gente quer fazer, a gente quer criar um universo. A gente não está trabalhando com entretenimento, a gente está trabalhando com ideias. Então é um universo de ideias do qual a gente possa navegar, os nossos clientes possam navegar e a gente possa construir produtos em volta disso, né? E a gente só consegue construir esse universo de ideias se a gente realmente tiver, cara, bem envolvido com o que a gente faz, basicamente, sabe? Se a gente estiver próximo de nós mesmos e, tipo, mastigando toda a nossa jornada e digerindo ela e criando cada vez mais sentido a partir dela. E isso tudo é autoconhecimento de marca. Então, como é que eu aplico isso no meu dia a dia e com a minha marca pessoal? Eu vejo que tem 3 formas diferentes e, cara, se vou ser bem sincero com você, nada disso aqui é coisa de outro mundo. Você vai ver que são pontos bem comuns, mas que são pontos muito importantes e eu acho que eles se tornam, eles se ativam a partir do momento que a gente consegue realmente encaixar essa questão de construção de marca com esses 3 pontos, tá? Então, o primeiro ponto é estudo. Cara, se você, de verdade, se você quer construir uma marca pessoal foda, se você quer, tipo, ter orgulho do que você faz, você precisa ser a pessoa que lê, que estuda, que entra em buraco de minhoca nos assuntos que você curte, porque é só assim que você vai conseguir, tipo, descobrir coisas novas e fazer conexões que antes não tinham sido feitas, né? A gente precisa de insumo. A qualidade do que a gente coloca pra fora, no nosso conteúdo, no nosso produto, na nossa marca, é diretamente proporcional à qualidade do que a gente coloca pra dentro. Então, se a gente fica, tipo, só em rede social, TikTok, Instagram, consumindo pequenos recortes de conhecimento, entregues, envelopados numa copy agressiva, sedutora pra caralho, a gente vai ficar com um sentimento de movimento. Na verdade, a gente não está saindo do lugar e a gente não está se aprofundando. A gente está só, tipo, sambando no raso. Então a gente precisa estudar. E a gente precisa entender que isso faz parte do nosso trabalho, sabe? Eu imagino que, se você está assistindo esse vídeo até aqui, se você se conecta com uma ideia de autoconhecimento de marca, se você trabalha com consultoria, você deve ser a pessoa que estuda, tá? Caso você não estude, por favor, comece a fazer isso. Então, estudo é o primeiro lugar aí que eu tenho comigo mesmo para desenvolver o autoconhecimento de marca, porque na medida em que eu vou lendo coisas diferentes, eu vou ouvindo podcast ou vendo vídeo no YouTube, eu vou fazendo conexões e lapidando dentro de mim o que é que eu acredito e como todas as coisas se encaixam, tá? Nem que seja de uma forma muito crua, nem que seja de uma forma meio abstrata às vezes na cabeça, mas a gente vai tipo, adicionando ingredientes na nossa receita, sabe? E vai deixando ela maturar. Então é extremamente importante estudo. Eu particularmente tenho um sisteminha que eu faço no Notion. Gosto muito de ler no Kindle, depois eu puxo os highlights do Kindle pro Notion, depois eu organizo ali os highlights, são os grifos que eu faço no livro, né? Aí eu organizo tudo. Enfim, cada um vai ter a sua maneira de estudar, mas é importante que a gente tenha isso como uma parte ativa do nosso negócio, entendendo que é uma ação de negócio, né, para nós que trabalhamos com conhecimento, e que o insumo de conhecimento que a gente recolhe através dos nossos estudos é a base das coisas que a gente vai poder construir para o nosso público, tá, para o nosso cliente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é proximidade com o meu cliente. Toda vez que eu tenho uma troca com um cliente novo, essa troca me ensina alguma coisa sobre o meu processo, sobre mim. Às vezes me ensina sobre o perfil de cliente que eu quero e não quero atender. Às vezes me ensina sobre o perfil de cliente que é mais difícil de resolver o problema versus o perfil de cliente que é mais fácil de resolver o problema. E é extremamente importante a gente estar próximo do nosso público-alvo, porque, cara, essa é a fonte de tudo que a gente está fazendo, sabe? A gente estrutura o nosso negócio, a gente estrutura a nossa marca para servir o nosso público. Então, todas as trocas que a gente conseguir ter nessas relações, elas são insumo de reflexão sobre o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, em especial, como que a gente pode melhorar o que é que a gente está fazendo. E mais uma vez, eu falei para você, eu vou falar de novo, tipo, são pontos muito comuns do dia a dia de todo mundo que trabalha com conhecimento, mas que de repente a gente não estava prestando tanta atenção neles e é importante que a gente preste. Agora, esse último ponto, eu acho que ele é um dos mais críticos, que é conteúdo.
Conteúdo, cara, hoje, se a gente for ouvir o que está sendo falado sobre conteúdo na internet, é basicamente como que a gente usa conteúdo para vender, né? E aí tem uma série de dicas e frameworks e tudo mais para a gente conseguir fazer isso. Só que a venda através do conteúdo é só uma consequência final do conteúdo. E tem um monte de outros benefícios que surgem a partir da nossa relação com a nossa produção de conteúdo, que são benefícios que fortalecem pra caralho o nosso negócio, não são ditos e, portanto, a maioria das pessoas não sabem que eles existem, né? Então, cara, imagina o seguinte, vamos se colocar num lugar de um acadêmico, tá? Porque basicamente o que a gente faz como trabalho, como consultor, como mentor, educador, é ser um acadêmico. O acadêmico, ele tem, em resumo, 3 grandes frentes de trabalho. Quais são essas 3 grandes frentes de trabalho? Ele tem a pesquisa, ele tem a produção e ele tem a educação, né, que é a sala de aula. Cada uma dessas frentes retroalimenta as outras frentes. E quando o pesquisador, quando o acadêmico, né, ele tá numa pesquisa, ele traz o insumo da pesquisa, ele cristaliza numa produção, num artigo, a partir daquilo ele consegue sintetizar o conhecimento, ele se envolve ali no que foi feito, né, ele faz conexões novas e aquilo ele pode levar para a sala de aula de um ponto de vista educativo. Então a gente como consultor, como pessoa que trabalha profissional de conhecimento, a gente pode se enxergar como um acadêmico. E a nossa produção de conteúdo, ela é o que o acadêmico faz quando ele está escrevendo um artigo. E a parte mais engrandecedora para o acadêmico, intelectualmente falando, na escrita do artigo, é justamente a imersão que ele faz em diferentes fontes e o trabalho mental que ele faz para conseguir sintetizar aquilo e fazer daquilo um novo conhecimento. Se a gente vai fazer uma comparação direta com a nossa marca pessoal, o que seria? Quando a gente está produzindo conteúdo, quando a gente está refletindo de forma minuciosa sobre as dores, os problemas do nosso público, sobre a nossa filosofia de trabalho, e quando a gente está fazendo isso, cara, numa camada que é muito mais profunda do que um hack de copy, um gancho viral para poder, sabe, fazer com que as pessoas sintam que elas precisam da gente. Não, tô falando de uma coisa muito mais profunda. Quando a gente está fazendo isso, a gente está refletindo sobre o todo. E conteúdo, na verdade, é o lugar em que nossa evolução de visão, nossa evolução metodológica, nossa evolução filosófica acontece. É em conteúdo que ela acontece em público. E eu sei que assim, produzir conteúdo dá muita insegurança, né? Eu sinto muita insegurança também, mas é super, super, super importante, em especial no começo, que a gente, cara, tenha o nosso conteúdo como um espaço para nós. Sabe? Acho que o ponto é esse. O nosso conteúdo é um espaço para nós. É pra gente se refinar como intelectual e se refinar como pessoa que comunica, né? E tem muitas habilidades diferentes que são envolvidas nisso. Habilidades que são difíceis, né? Produção de conteúdo, cara, se a gente for abrir quais são as habilidades, é tipo copy, design é uma habilidade, roteirização é uma outra habilidade, edição, filmagem é outra habilidade. E tipo, são habilidades que, cara, há 10 anos atrás, os profissionais que trabalham com essas habilidades, eles levavam anos se desenvolvendo para ficarem bons. E hoje, tipo, conteúdo é meio que esperado, como se a gente tivesse que... todo mundo tivesse que ser bom em conteúdo, que envolve todas essas habilidades e, tipo, é foda pra caralho, sabe? Então, no começo, a gente tem que tirar isso tudo da frente, a gente tem que ter o nosso conteúdo para nós, como um lugar que a gente vai evoluir nossas ideias. É o que eu faço, é o que eu encorajo você a fazer também, é o que eu falo para os meus clientes. E aí tem 2 grandes sistemáticas de produção de conteúdo que eu gosto de ter em mente para poder fazer essa movimentação de construção de tudo que eu estou falando. Uma sistemática é partir de conteúdos grandes e fazer eles desaguarem em conteúdos menores. A outra sistemática é partir de conteúdos menores e fazer eles se unirem até se tornarem conteúdos grandes. Eu vou explicar cada uma das duas. Então a primeira, conteúdo grande para conteúdo pequeno. Cara, se eu tenho uma ideia na minha cabeça, por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo é um conteúdo grande, né? O tema dele é autoconhecimento de marca, como que eu desenvolvo isso em mim e por que eu acho isso importante. Estou discorrendo de uma forma mais longa, esse é um conteúdo grande, está me ajudando
ajudando, eu não tenho um roteiro muito grande aqui, elaborado, tipo, o roteiro que eu tenho são alguns bullets, e compartilhar isso com você tá me ajudando a entender melhor o que tá dentro de mim. Isso que eu tô fazendo, gravar esse vídeo, tá sendo um exercício de comunicação, né? É uma coisa que, cara, até sendo bem sincero, tipo, eu me sinto bem vulnerável. Tô numa praça aqui, tô trocando ideia e eu, como todo mundo, me sinto inseguro sobre a minha capacidade de transmitir o que tá na minha cabeça, né? Medo de ficar confuso e tudo mais. Então, estar gravando esse vídeo é um exercício em tudo isso, né? E esse é um conteúdo profundo. A partir desse vídeo, o que eu vou poder fazer? Cara, cristalizar melhor uma ideia e pegar esse vídeo como insumo para retalhar ele e compartilhar ele em redes sociais, né? Então aqui já tem uma otimização do processo como um todo de produção de conteúdo, que é uma coisa que pode ser bem demorada, né? Então basicamente eu vou pegar esse vídeo, eu vou pegar a transcrição do vídeo, a transcrição vira uma newsletter ou um artigo de blog, o que quer que seja, e esse texto, essa transcrição, eu vou derivar em pequenos roteiros para vídeos curtos e também em, cara, pequenos pedaços de conteúdo para LinkedIn e pro Substack, que eu tô curtindo bastante o Notes, né? Tô postando algumas coisas lá no Notes. A IA consegue me ajudar com todo esse aspecto da derivação, né? E é legal ver a quantidade de pequenos insights contidos dentro do nosso conhecimento, sabe? Da nossa visão sobre um assunto, que é uma coisa que muitas vezes a gente não enxerga, né? Então a IA consegue me ajudar a mapear tudo isso, e aí eu tenho então um conteúdo longo, no qual eu tô me expondo e conectando ideias de uma maneira mais aprofundada, ajudando a desenvolver meu olhar, minha visão sobre isso, e isso depois vai virar conteúdo curto que vai alimentar as minhas redes sociais. Beleza. Segunda sistemática, então, conteúdo curto para conteúdo longo. Bom, basicamente acabou o espaço no celular e eu só percebi depois que eu já tinha falado mais um monte de coisa. E eu fui pegar o celular para parar de gravar e eu vi que ele já tinha parado de gravar sozinho. Então, agora é o dia seguinte e eu tô aqui no meu escritório e eu vou complementar o que eu tava falando. Então, a segunda sistemática, ela é conteúdo pequeno que vira conteúdo grande. E o propósito dessa sistemática é a gente olhar para o nosso dia a dia e ver as pequenas ideias, os pequenos insights, os pequenos problemas que surgem através dos nossos estudos, surgem através da troca com os nossos clientes, muito em especial. Então são as pequenas coisinhas que durante a semana a gente vai pensando sobre, sabe? E essas pequenas coisas a gente então coloca elas no conteúdo curto. O conteúdo curto então servindo como um lugar de um pouco mais de exploração, sabe? É um lugar que a gente pode se sentir um pouco mais livre, é um lugar pra gente testar coisas novas, a gente vê o que tá conectando e o que não tá conectando. E esse nos permitir explorar através do conteúdo curto, de uma forma leve, sem se preocupar com performance, se preocupando mais com a comunicar o que está na nossa cabeça, que vai aos poucos alimentando o nosso conteúdo longo. Então, o conteúdo longo, ele era a sistemática da gente aprofundar numa ideia, né? Pensar do ponto de vista filosófico, metodológico, que é a construção que a gente está fazendo, e a gente deriva aquilo para conteúdo curto. Essa outra sistemática é o conteúdo curto, leve, rápido, que eu consigo pegar no meu dia a dia, que eu não preciso quebrar muito minha cabeça. É um lugar para eu explorar ideias, para eu explorar para eu me permitir ser vulnerável, para eu testar mensagens, ver o que está conectando, e isso aos poucos a gente vai recolhendo, né? A gente vai grudando um com o outro, e as pequenas ideias que a gente vai tendo durante a semana, durante o mês, elas vão alimentando ideias maiores. Então é um caminho contrário que a gente faz para também chegar num ponto final metodológico, filosófico do que nossa marca tem, do que ela representa, né? E essas duas sistemáticas, elas são, cara, talvez o lugar mais importante do nosso autoconhecimento de marca, né? Porque é ali que a gente está realmente digerindo. E eu acho legal digerindo nossas ideias. E eu acho legal a gente olhar por essa ótica, porque quando a gente pensa só por um viés de marketing, é muito limitante, né? E até ter um propósito específico na cabeça, que é de repente convencer alguém de alguma coisa, persuadir alguém de alguma coisa, gera uma trava e coloca a gente num lugar, eu acho que um pouco zoado, para pensar o que a gente precisa fazer no nosso conteúdo, sabe? E, pelo contrário, quando a gente está olhando por essa ótica de construção metodológica, filosófica, nosso conteúdo como um lugar que a nossa marca evolui, acho que a gente passa a olhar para esse processo com muito mais carinho e a gente passa a
se sentir mais envolvido com ele, né? Se sentir mais envolvido com ele, basicamente. Perspectiva muda tudo. Na jornada de marca pessoal, perspectiva muda muito a maneira com que a gente observa e age com o que a gente está construindo. Então isso foi um pouquinho aí dos meus pensamentos sobre autoconhecimento de marca, como que eu faço isso comigo mesmo, recomendo para meus clientes. Espero que tenha sido útil para você. Um abraço. Cara, se segue aí, se inscreve no canal, tá? Eu vou estar publicando mais vídeos, compartilhando mais ideias, todas na missão de buscar autoconhecimento de marca, para quem gosta desse envolvimento todo com o que está sendo feito, né, com o que a pessoa está desenvolvendo ali como negócio, autoconhecimento de marca para que a gente consiga contar a nossa história para o mercado da melhor forma o possível, né, que seja estratégica e que seja gostosa também. Um abraço.